É no terceiro versículo do Salmo 126 que nós encontramos as palavras precisas para expressar o nosso sentimento de gratidão por estes 10 anos de Moema. Grandes coisas pelo Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Esses 10 anos registram um histórico de incontáveis bênçãos e devemos sempre ter presente quanto Deus nos ajudou e acompanhou o trabalho que foi feito, começando tão modestamente ali, naquela sala, quando ainda congregação. É claro que houve dificuldades, aliás, todas as dificuldades, em geral, já estão previstas nos primeiros 8 versículos de Eclesiastes. Há tempos difíceis, tempos bons, tempos alegres, tempos não tão alegres, porém, é maravilhoso ter a mão do Senhor estendida sobre nós e nós sentindo essa presença. É uma coisa gloriosa. E nós ali naquela sala, engraçado, eu falo por mim, mas tenho certeza de que esse sentimento era de todos. Aquela impressão de que nós estávamos participando de alguma coisa que ia ser grande e que ia ser importante e que ainda não estava definida em toda a sua dimensão. Nós estamos talvez ajudando, assistindo a serem cavados os alicerces desse trabalho. Muito gratificante hoje ver como isso foi maravilhoso. Até aconteceu uma vez um episódio muito engraçadinho. Não era sempre que nós podíamos nos reunir na sala que nos era reservada. Porque às vezes aquele espaço era solicitado pelo hotel e eles precisavam nos deslocar para outro lugar. Nós não éramos muitos, eu até me lembro uma vez, dos alegres, porque éramos 25, que dificilmente estávamos chegando a esse número. Aí nós estávamos nesse novo espaço, que era uma espécie assim de um terraço coberto, mas a parte lateral era aberta com um toldo. E começou a chover. E os respingos entravam. E nós nem ligando minimamente, mas nos afastamos. Hoje eu penso que essa chuva podia ter sido simbólica, um aviso, um prenúncio do que se ouve no hino 172. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas de bênçãos dos céus, cumprindo as promessas do Senhor. E isso é uma coisa confortante para o nosso coração. Interessante que a nossa igreja tem uma característica extremamente marcante. Ela tem a propriedade de fazer com que as pessoas façam os seus talentos emergirem para servir a uma causa maior. O reverendo Eudes sempre insistiu, todos têm algum talento. Cada um o seu, e uns mais importantes do que outros, todos têm um talento. A nossa tendência, não raro, é deixar ali o nosso talento sossegadinho, acomodadozinho. No entanto, o que a igreja tem feito é despertar nas pessoas uma vontade e uma necessidade de botar esse talento ao serviço, um serviço maior, ao serviço do próximo. E essa é uma declaração que está aí, obviamente, provada no voluntariado da nossa igreja. Quando a gente pensa o nosso coro, ele é composto por pessoas ocupadíssimas,
profissionais, médicos, advogados, engenheiros, economistas, todo mundo ocupadíssimo, mas não tão ocupados que não pudessem separar uma parcela do seu tempo para aprender a louvar ao Senhor junto com outros irmãos. E o que dizer dos professores de escola dominical, das pessoas encarregadas com as crianças, ou assim dando oportunidade aos pais de ficarem, usufruindo do culto, sossegadamente confiantes, sabendo que as crianças estão entregues a um ensinamento que, obedecendo Salomão, lá nos Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar e ela, mesmo quando for velho, não se afastará deste. E este era um complemento, uma ajuda aos pais para a sua missão na vida com as crianças e os filhos. E que dizer do o louvor, quando os presbíteros, os diáconos, todos ali colaborando, trabalhando, e a comissão de frente, quando nós chegamos, aqueles sorrisos, o cafezinho não apareceu, pronto, alguém fez, está ali para nós tomarmos, confraternizando. Isso sem falar nas mulheres que oram, na organização não só das crianças, mas como dos jovens, dos adolescentes, dos casais, a coinonia, as mulheres que oram. É todo um trabalho de tal forma maravilhoso que nós temos mesmo que nos refugiar naquele, o que eu chamaria de o estatuto que a IPVM fez, contido em todos os versículos 4 do Salmo 100, é o estatuto da nossa igreja, e que eu considero absolutamente maravilhoso. E sempre tem mais. Eu penso que nós deveríamos nos lembrar de tempos idos e vividos, quando aquele grupo que começou a igreja, que era razoavelmente reduzido em número, mas não nos propósitos, conseguiu o que se vê hoje. Foi o que nós poderíamos plagiar as palavras de Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, quando ele disse: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Nós poderíamos dizer, com a ajuda de Deus, poucas vezes, tantos que somos nós, deveram tanto a um grupo tão pequeno que iniciou este trabalho maravilhoso. Nós queremos agradecer à equipe de pastores, as mensagens que nos são transmitidas a cada domingo. Queremos agradecer a possibilidade de, em decorrência das restrições da pandemia, não podermos comparecer às vésperas de cumprir os meus 94 anos de idade. Não precisei faltar nenhuma vez aos cultos, porque os cultos vieram a mim. Esse trabalho maravilhoso merece ser celebrado, ser comemorado e, acima de tudo, ser extremamente agradecido ao Pai e às pessoas responsáveis por isso. Todas as nossas dificuldades
resolvidas. Todos os nossos bons resultados vigentes neste trabalho maravilhoso. Muito obrigada, pastores desta igreja. Muito obrigada. Toda a equipe de pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical e irmãos.